Muito bem, estamos de volta aqui. Tivemos um problema de queda de energia aí. Também não vou perder a gravação inteira de um vídeo todo, né? Toda a maior parte do vídeo, tá? Então, nesse quarto vídeo, nós estamos fazendo essa série temas espirituais. Não estamos preparando texto, não estamos preparando roteiro, apenas estamos trazendo temas que é da nossa vivência, que pode ajudar a sua vida, que pode te ajudar a caminhar. Não tem a pretensão de ser uma direção espiritual, é apenas aquilo que a gente vai aprendendo e desenvolvendo no dia a dia na nossa caminhada como cristãos. E eu dizia então, né, esse quarto vídeo dessa série, né? Então nós falamos sobre o carismático, o pentecostal e o neopentecostal. E eu fiz parte de todas essas linhas. Eu fui carismático, pentecostal clássico, pentecostal, neopentecostal e voltei, né, ao meio católico. E o que muito me ajudou, eu estava mostrando para vocês, era esta coleção aqui, que é a coleção, vamos dizer assim, completa sobre patrística. Essa coleção aqui, ela é nova, né? É de uma editora evangélica, que é a editora Fonte Editorial, tá? Baratinho, não é caro. Você pode entrar ali, eu acredito que pelo Mercado Livre você acha, mas se você pesquisar Fonte Editorial, depois eu posso até deixar na descrição do vídeo para que você possa pesquisar, porque vale a pena, né? Como eu dizia para um amigo meu reverendo uns dias atrás, né? Até no meio de uma reunião do seminário, né? Eu dizia assim que aquele que conheceu a patrística, ele vira católico, não tem como voltar. E um pouco do meu testemunho, eu fui para o mundo evangélico e até faço uma confissão pública aqui por meio desse vídeo. Foi por mera vaidade, orgulho, um ego muito alto, porque eu tinha as minhas diferenças com alguns padres diocesanos, com o jeito diocesano, com o jeito como a diocese estava caminhando. Eu não aceitava que não me aceitasse na minha diferença, não me aceitasse no meu jeito de ser, né? E depois de ter cansado de lidar com muitas situações que eu não gostaria de estar lidando, né? De ter visto coisas no bastidores, né? Porque quando se chega lá na frente de todo mundo é uma maravilha, né? É santo, né? E é santo, um sacerdote é santo porque ele age na pessoa de Cristo. Ele age na pessoa de Jesus. Aquilo que Francisco de Assis diz: se eu entrar em um povoado e se eu encontrar um desses padres simplesinhos, porque na época de São Francisco não era todo padre que estudava teologia, tá? Hoje em dia todos os padres fazem filosofia, teologia, até outras faculdades, né, para poderem serem sacerdotes. Na época de São Francisco de Assis não era todo mundo que estudava, né? Era mais os monges que eram trancados nos mosteiros e o conhecimento ainda era retido ali dentro ainda, né? Muitos livros não eram divulgados, não eram, porque era difícil também. Não pense que era egoísmo também, né? Você ia fazer uma biblioteca para emprestar livro naquela época lá. Camarada vinha de lá de 10 mil quilômetros de distância a cavalo. Qual a probabilidade do cara voltar para devolver uma obra de Aristóteles, por exemplo, né? Então é uma questão até de preservar o acervo, né? Não vamos abrir para ninguém, né? Os ricos, os reis, eles tinham acesso à biblioteca dos monges, mas era para ler ali, na biblioteca, não era tirado nada fora, né? Então não é um ocultismo, como eu denunciei no vídeo anterior, né? De esconder o conhecimento. Teve também, né? Muita gente escondendo. Mas essa leitura da gente ver que na igreja primitiva já era vivido, né? Já era reconhecido como católica, como igreja católica, que os sacramentos eram administrados como ainda administramos hoje. Confissão auricular. A gente vê que já naquela época já existia um culto à Virgem Maria, tá? Não é coisa nova, não é coisa depois que veio com Constantino, não. Isso aqui tem documentos antes, né? A Didaquê, por exemplo, nos mostra a Santa Ceia, né? A ceia, a Eucaristia, já celebrada num ritual como nós celebramos, né? Então nós não podemos
Não era só ler o textinho de Paulo ali e repartir um pão e um simbolismo. Já era reconhecido como presença real de Jesus na Eucaristia. E a gente vê tudo isso na patrística. Então, só para completar aquele vídeo e para a gente encerrar. Resposta: você é pentecostal? Claro que sou. Toda a igreja cristã, ela é pentecostal, que tem suas fontes, suas raízes em Pentecostes. Mas também sou sacramental, né? Vivo uma vida sacramental ativa, graças a Deus. Também sou contemplativo, gosto muito de contemplar, de ficar em silêncio, né? De adorar o Senhor contemplativamente no Santíssimo Sacramento. O que é isso? Aquilo que o Curandais fala, né? Eu olho para ele, ele olha para mim. Eu estou consciente da presença dele nesse sacramento. Então eu vou lá e fecho meus olhos e vivo aquele momento na presença de Jesus Eucarístico. Isso é magnífico. Também sou mariano, tá? Profundamente mariano. Ah, mas você não é anglicano? O anglicano é meio protestante, né? Depende do ramo do anglicanismo. Nosso ramo anglicano, graças a Deus, é muito católico, porque nós somos continuantes, né? Como eu disse no vídeo anterior, nós não somos, nós somos chamados de anglo-católicos, nós somos continuantes. Nós não estamos misturando liturgia reformada, né? Coisa de Calvino, coisa de... Né? Nós estamos vivendo o que a gente recebeu dos apóstolos. Como eu disse, está na Didaquê. Quem quiser ler, está lá. A estrutura da igreja com bispos, presbíteros e diáconos, os 3 graus da ordem, está lá. Eles não eram chamados de pastor. Pastor é coisa... Se tem uma coisa que foi inventada depois do século IV, bem depois do século IV, é chamar o ministério ordenado de pastor. E não, pastor... Na verdade, se você for ver bem um pastor evangélico hoje em dia, ele é um bispo. Tá? É um bispo. Porque ele que é o centro de coesão dentro daquela igreja, por pequena que seja, né? Aí depois eles instituem presbíteros que falam que é abaixo do pastor. Então, quer dizer, já está deixando o quê? Que se os presbíteros são colaboradores dos pastores, nessas igrejas evangélicas, eles já estão dizendo que o ofício do pastor ali é o episcopado. Mas só não admitem isso. Por que não admitem? Porque é orgulho também. Todo protestante tem orgulho, sim, tem. Eu tive, os meus amigos têm. A gente não quer aceitar, né? O protestante ele não quer aceitar nada que venha, que tenha nome católico, né? Então apareceu com uma cruz, tá amarrado em nome de Jesus, apareceu com um colarinho clerical, tá amarrado em nome de Jesus, né? Mal sabe que isso aqui, esse colarinho clerical é de protestante. Bom, então eu sou pentecostal? Continuo sendo, porque fui batizado na igreja una, santa e católica, e nossas origens vêm, né, do Pentecostes, pentecostal. Eu acredito nos dons? Acredito, tá na Bíblia, né? Você pega 1 Coríntios 12, 13 e 14, Paulo está tratando disso, só que naquela hermenêutica que eu falei dos 3 primeiros versículos do Coríntios 12, né? E o capítulo 13 é muito importante na exegese desses 3 capítulos, 12, 13 e 14. É muito importante nessa exegese, né? Dos 3 primeiros versículos. Por quê? Porque tudo que Paulo está falando tem que saber diferenciar que o êxtase lá no culto do deus Dionísio, né? Aquele culto de êxtase, né? Pode ser confundido com essas realidades do Espírito Santo, tá? Então a gente não deve misturar, fazer mistureira. E a gente viu que os dons caiu então na banalização, né? Houve misturação, né? Vamos dizer assim, uma mistura, né? Um sincretismo, né? com a Umbanda. Né? Por incrível que pareça, eu não estou falando mal da Umbanda. Eu amo o pessoal da Umbanda, nunca tive problema. Se tem um povo que eu nunca tive problema, foi com o umbandista. Tive problema com o pastor, tive problema com o evangélico, tive problema com o católico. Né? Tudo cabeça dura que nem eu. Eu sou o primeiro deles. Mas com umbandista não. Né? Mas se você vai, por exemplo, num culto afrodescendente, né? Existe toda aquela questão do êxtase, né? As pessoas giram, né? Você vai ver isso muito em igreja evangélica também giram, né? Igreja pentecostal, né?
As pessoas giram, rodopinho, às vezes até alguns gestos, né? A mão para trás, assim, né? E tremer, né? E cair no chão estribuchando, né? Tem umas coisas assim que a gente vê que foi muito sincretizado, né, com a cultura, né? Então, lembrando que o movimento pentecostal começou lá nos Estados Unidos, né, e pegou muita força no meio dos afrodescendentes. Como eu disse, eu não estou falando mal, tenho o maior amor aos umbandistas, né? Nunca tive problema nenhum com eles, mas, poxa vida, católico, pastor, evangélico é difícil. Mas eu não posso negar aquilo que é visível, que eu vivi. Eu vivenciei isso. Então esse negócio aí de sair dançando, sair marchando, você pode ver tudo coisa que é sincretismo. Tá? Recebeu a herança de outra cultura. Então, entre a herança da cultura da New Age no movimento profético, da Kabbalah judaica, do movimento profético apostólico dos neopentecostais, ao invés de receber a tradição que veio desses fenômenos afrodescendentes, né, nada contra também, né? Ao invés de eu receber a tradição oriental do reiki, né, e a tradição psicológica do toque de Charcot, em vez de eu receber toda essa tradição, por que eu não vou seguir a tradição dos pais da igreja do século IV? Então eu estou numa igreja católica, né, faz parte da igreja una, santa, católica e apostólica, lembrando que no creio niceno constantinopolitano é só isso que nós rezamos. Não tem ortodoxa, não tem romana, não tem anglicana ali. Nós somos a igreja una, santa, católica e apostólica, ponto. Não tem nomenclatura atrás disso. Nem pentecostal, né? Tem igreja católica carismática, amém, eu amo eles. Fui numa missa deles? Fui. Celebraram aqui, aqui em Amparo, próximo à minha cidade? Fui, conheci e tal, né? Mas ao invés de eu receber uma tradição que veio dos homens, por que eu não vou receber uma tradição que veio diretamente de Jesus, passado, né, por tantas pessoas, né, dos apóstolos para os bispos até chegar em nós, né? Ó, de Daqué. Poxa vida. Ah, mas você não conhecia a doutrina católica? Eu conhecia, fui no seminário. Fui seminário romano. Eu já falei para você. Por que eu fui para esses movimentos? Puro orgulho, pura vaidade. E para mim estar falando isso para você nesse vídeo, estou quebrando, né, o meu orgulho de novo, né? Estou descendo, que é essa espiritualidade que o Senhor me pede de descida, e sempre me colocando a serviço. Mesmo quando eu era pastor evangélico, pentecostal, neopentecostal, o meu compromisso era com o povo que estava lá embaixo, lá, porque quem estava lá em cima, lá pregando lá, tinha do bom e do melhor, certo? Tinha ensino, tinha formação, ia estudar, ia buscar, para vir e distorcer tudo pro povo que estava lá embaixo. E o povo lá embaixo precisando de um conselheiro, o povo lá da assembleia da igreja precisando de uma pessoa falar para eles as coisas, às vezes as coisas mais básicas da vida, né? E não tinha ninguém, né? Então, como eu disse, também a teologia da prosperidade não dá para conviver com ela, né? Só serve para enricar pastor. Eu nunca me enriquei com isso. Nunca quis receber um centavo. Arrecadava lá porque eu era obrigado, porque fazia parte da lei, né? A lei daquela instituição. Aí quando começou a ficar demais, quando começou a ficar abusivo demais para as pessoas, aí eu pulei fora, não dá para ficar. Aí eu fiz um processo, desigrejei, fiquei desigrejado um pouco, meio rebeldinho, e lendo, estudando, e foi daí, né? Não foram esses volumes aqui primeiro que chegou na minha mão, né? Chegaram os PDFs, né? Entrei num grupo de estudos, né? Por incrível que pareça, era um grupo de estudo de judeu messiânico, né? Mas eles estudavam. Então mandaram pra gente um monte de PDF e eu li, eu devorei essa coleção, né, dos pais da igreja, né? Devorei. Daí eu comecei a procurar. Vou voltar pra missa. Comecei a vir na missa, mas daí aí conhecia o AC, né? E como romano eu jamais seria candidato ao diaconato, porque
eles não quiseram me ordenar lá, jamais seria candidato ao presbiterato, porque lá eles pregam o dogma humano do celibatário. É um dogma humano, tá? Foi instituído há pouco tempo. Não veio dos apóstolos. Muito pelo contrário, a gente encontra aqui bispos casados, presbíteros casados, né? A gente vê a tradição oriental até hoje, né? Existem os presbíteros celibatários e existem os presbíteros casados. A escolha é da pessoa, né? Às vezes a pessoa realmente tem a vocação de ser celibatário e ela tem que seguir essa vocação. E quem tem a vocação para casar e sente arder no peito o desejo de ser sacerdote? Não pode, porque o humano colocou uma lei, né, que é política dentro da igreja, é econômica, não é religiosa. Ah, mas eles fundamentam com Coríntios 7, verdade. Ah, eles fundamentam lá com Mateus, se eu não me engano, 26, né? A eunucos que nasceram assim, os que foram feitos eunucos pela mão dos homens, e aqueles que se autofizeram eunucos, né? Por amor ao reino dos céus, né? Daí eles pegam, claro, o celibato escatológico, e meu irmão. E nós não estamos negando isso. Quem opta pela vida celibatária, ele está sendo um ato profético, está sendo uma profecia em vida. Ele está mostrando como que vai ser na eternidade. Lá não se darão em casamentos, né? Nós vamos ser como os anjos. Então está sendo profetizado, é escatológico. Né? O celibatário ele é uma coisa escatológica, mas não pode ser forçado, obrigado. A pessoa tem que sentir o chamado para isso. E daí ele vai ser celibatário, vai ser um padre, um reverendo celibatário, né? um religioso celibatário. Mas o que tem chamado para a família? Né? Ah, não pode ser, porque foi sempre assim? Não. Né? As próprias cartas de Paulo, né? Timóteo capítulo 3, Tito 3 também, né? Vai falar que o presbítero seja casado uma só vez, e daí? E o Pedrão tinha sogra. Ah, mas abandonou a sogra, abandonou a mulher. Não sei. Não se diz isso em lugar nenhum. Mas fato é que desde muito antes, desde o século I, nós já temos menções, né, de presbíteros que eram casados, né? O que acompanhava Paulo, por exemplo, né? Áquila e Priscila, né? Um casal. Ah, mas eles eram um casal de leigos que acompanhavam. Balela. Um casal de leigos que foi lá ajudar o Apolo, que era versado na escritura, só que era judeu, foi lá esclarecer para eles as coisas cristãs. Marcutado que era leigo. Me explica que era leigo. Não era. Não era. Muito provavelmente era um presbítero e a sua esposa. Tá? Só que a mulher ali não foi jamais colocada de lado. Ela também servia a Deus. Então, para a gente terminar, eu não sou do movimento carismático, eu não sou do movimento pentecostal, abomino tudo que é neopentecostal, certo? Respeito todos eles, acolho todos eles, e eu tomo essa postura da igreja que eu achei magnífica, a igreja de Roma, na Lumen Gentium, no parágrafo 12, aonde diz pra gente aquilo, exatamente o que aquele padre ortodoxo ensinou para mim, Padre Paulo. A gente está aberto, a gente recebe. Se eu estiver falando de Deus para você e eu perceber a presença do Espírito, eu vou deixar com que a minha voz ceda a presença dele, vou orar em línguas, vou orar no Espírito. Mas eu não vou forçar isso, eu não vou ficar ensinando isso, porque a gente viu que não é ensinável, a gente não deve buscar dessa maneira temerária, dessa maneira mesmo de afronta aos céus, vamos dizer assim, né? Transformando numa prática, né? Não se deve transformar em prática. Não é uma prática. Não está no meu alcance isso de eu fazer com que a profecia aconteça agora. Não está. Mas de repente eu posso estar aqui na capela, posso estar aqui em oração, e de repente eu perceber algo lá dentro de mim, me movendo para alguma coisa, ou instruindo eu a dizer determinada coisa para alguém, eu vou dizer.
Mas eu não tá programado. Agora é a hora da profecia, agora é a hora de falar em línguas, agora é a hora de ter um discernimento dos espíritos, né? Não, eu vou vivendo a minha vida na obediência a Deus, na docilidade do Espírito Santo. Eu estou aberto a receber todos os dons, todos. Se for para, mas ali no ordinário, no dia a dia, né? Eu vou levar uma comunhão porque eu sou ministro da Eucaristia, tá? Vou levar uma comunhão para um doente. Ele está doente, está enfermo. E no momento que ele comungar, eu faço uma oração de cura por ele e ele se restabelece. Eu recebo esse dom. Foi para beneficiar uma pessoa com a cura. Mas eu não vou ficar ali, sabe, me batendo diante do sacrário, porque o senhor tem que curar o povo e vamos fazer cura e vamos fazer. E nem vou chamar uma celebração da palavra como celebração de cura ou de libertação. E quanto no futuro também, como presbítero, se o senhor assim permitir que eu seja, jamais eu vou colocar missa de libertação, missa de cura. Porque toda missa, ela é o sacrifício de Jesus. E por suas chagas nós somos curados. Se ali na missa nós vivemos o Cordeiro sendo imolado por nós na eternidade, porque na eternidade ele continua se imolando todo. Aqui tem a sucessão cronológica de tempo, que é o Cronos. Lá no céu, na imatéria, não tem tempo. É tudo acontecendo agora. Então, a missa traz o eterno para aqui, para baixo. Então eu não posso chamar isso de chamar uma missa de cura. É reduzir a missa a um detalhe dela. A libertação, missa de libertação. Estou reduzindo toda a riqueza da missa num detalhe dela. Eu não posso querer só um detalhe da missa. Então eu acolho a missa inteira. Ali acontece cura, ali acontece libertação. O demônio não pode ficar numa pessoa que confessou e comungou. Ah, você faz uma oração de libertação para mim, você está indo confessar seus pecados? Você está tratando a sua vida espiritual com Deus? Está indo procurar a confissão? Está comungando? Tá na comunhão da igreja? Não está. Então o que vai adiantar eu fazer uma oração de libertação para você? Você está dando mão para o diabo. Então é isso que eu não sou. Tá? Eu não sou o ministro da libertação, o ministro da cura. Eu sou um seminarista agora, nessa data que eu estou de 10 de abril de 2024, eu sou ainda um seminarista. Mas para frente talvez eu esteja fazendo conversa sobre isso, né? Essas conversas espirituais como diácono. Talvez muito mais lá para frente, mas nessa data, do dia 10 de abril de 2024, eu ainda sou um seminarista. Já orei por libertação, já orei por cura, já atendi situações difíceis, já. Mas é isso que eu quero para mim? Não, eu quero mais do que isso. Eu quero aquilo que Deus quer para mim. E jamais eu vou fazer missa de cura, missa de libertação, porque a missa, ela também é. Eu conheço gente que estava tendo um problema de opressão terrível, opressão demoníaca. Tá? Quando eu era da renovação carismática, todo o grupo de oração ia para o plantão da oração pedir oração. E dava aquele chilique, né? E caía e dava problema, dava trabalho, né? Aí um dia uma senhorinha muito prudente falou assim: minha filha, você só vem no grupo de oração? Você não vai na missa? Ela falou assim: não, eu só venho no grupo de oração. E você confessa? Ah, coitado, falar com o homem? O homem é mais pecador do que eu. Não, mas ele é sacerdote, ele tem a ordem para isso. Independentemente se ele peca, o problema é dele, ele vai se acertar com Deus. Agora você tem que se acertar com Deus. E o caminho normal para você se acertar com Deus é a confissão. E ele é o ministro que é ordenado para isso. A mulher ficou branca, mas escutou. E sabe qual foi a surpresa? Ela fez a confissão geral dela depois de muito tempo. Ela comungou, começou a comungar todo domingo. E acabou de dar chilique, parou. Então não tem. Não tem demônio contra a confissão, contra a missa, não tem espírito da maldade, não tem atmosfera de controle. Existem essas coisas, sim, tem, né? Mas, então o que eu sou? Eu sou cristão, primeiramente. Eu estou inserido na igreja una, santa, católica e apostólica. Ponto. Não sou romano. A nossa família católica é anglicana.
Aqui no Brasil, essa família anglicana da Igreja Anglicana Mundial, que nós conhecemos por UAC, aqui no Brasil nós temos uma identidade anglo-católica. Nós somos continuantes daquilo que recebemos dos apóstolos. Isso eu sou. Amém? Então que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, com a graça de Deus.